Camila, repercutiu muito nas redes sociais, nos meios de comunicação, nas conversas, a ida que se concretizou ontem, a filiação do ex-governador Geraldo Alckmin ao PSB, do ex-governador Márcio França, e hoje repercute muito o discurso do Alckmin ontem, que é um discurso dentro do PSB, mas voltado para o PT, voltado para o público em geral. Aí aparece o Márcio França. É ele. Nós temos que ter os olhos abertos, para enxergar, a humildade para entender que ele é hoje aquele que melhor reflete, interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Aliás, ele... É surpreendente ouvir o Geraldo Alckmin se referir assim ao Lula pelo histórico, né? É muito surpreendente, né? E a passada, o movimento do Geraldo Alckmin em direção ao PT pode significar um desgaste muito grande para ele, o final da carreira política dele. Pode significar, por outro lado, também ele alcançar, Camilo, o cargo mais alto da carreira dele, porque ele pode ser vice-presidente e numa eleição seguinte ser candidato a presidente, não é, Camila? A briga não vá ao desentendimento entre ele e muita gente, não importe. O que importa é que ele vai estar, vamos dizer, semi-alcançando o sonho dele. Já que não dá para ser presidente, você vice do Lula, que ele tem chance de ser presidente. Mas assusta um pouco, né? Porque a gente conhece essa oposição que desde sempre existiu entre PSDB e o PT, né? Em relação principalmente ao Lula. E agora a gente vê praticamente um ex-líder do PSDB falando bem, né, falando dessas palavras, que é o único, que não sei o quê, em relação ao ex-presidente Lula. Então fica um pouco confuso, né? Mas a gente já sabe há um bom tempo, a gente já vem conversando, já vem noticiando essa possível aliança do Alckmin com o Lula. Então agora a gente está vendo cada vez mais que vai acontecer essa aliança e que todo mundo vai ficar espantado, porque é uma coisa que a gente jamais esperava. O Alckmin foi governador de São Paulo, vamos dizer, o estado mais efetivo do Brasil, só que apareceram milhões de coisas também em relação a ele, e ele acha que vai semi-alcançar seu sonho à presidência. Então, vou me contentar em ser vice, porque quando o presidente não estiver por aqui, quando o presidente estiver viajando, alguma coisa assim, eu serei o presidente. Talvez seja isso que passe na cabeça dele. Mas não dá para a gente entender. É histórica a questão PSDB, PT, e, de repente, Alckmin, que foi eleito a vários cargos pelo PSDB, tá amiguinho do Lula. Não tem explicação. Pavão, a gente não sabe nem imagina, pode imaginar qual é o acordo do Alckmin com o Lula, né? Sim. Paulo, eu vou ousar discordar um pouco da Camila, do pensamento da Camila, porque eu tenho uma visão, pode ser utópica, pode ser ingênua, pode ser idealista, mas eu tenho uma visão, e eu sempre gosto de recorrer à história para o exemplo prático. Ver Alckmin e Lula se aliando, realmente a gente começa a pensar se todas aquelas discussões dos últimos 20 anos, aqueles embates que sempre acontecem quando está na eleição presidencial, foi Dilma, Aécio, Lula, o próprio Alckmin, Serra, e a gente vê esses antagonistas. Fato é que a população brasileira tentou mudar em 2018, isso é fato, tentou cortar sua ligação com o sistema histórico,
político do brasileiro, que essa era a proposta do Bolsonaro, romper com a velha política, romper com o velho sistema e trazer uma nova era para o Brasil. Infelizmente, não colocou em prática. E digo infelizmente mesmo. E votei no segundo turno no próprio Bolsonaro e me decepcionei. Vejo que nós estamos numa época tal qual estivemos em 85, ao final da ditadura, quando era para ter entrado Tancredo Neves. Mas o exemplo que eu quero trazer é o exemplo de Nelson Mandela e Frederic Leclerc lá na África do Sul. Um é o que batia, o outro era o que apanhava. Um é o que ficava preso e o outro é o que ficava dando apenas condenações. Os dois líderes dos partidos, tanto do apartheid quanto da libertação africana, chegaram a um determinado momento e falaram assim: ou nós dois sentamos para a gente andar, ou a gente vai continuar se batendo e não vamos sair do lugar. E isso é fato, eu vejo hoje com o Brasil. Se forem pegar nas minhas redes sociais, Marcelo Pavão, eu vociferei contra o PT por anos a fio, das palestras de 400 mil reais, do dinheiro que foi dado, do roubo. E isso eu não tiro, porque efetivamente ocorreu isso. E do outro lado, defendi muito o PSDB contra o PT, aquelas coisas, e nós chegamos no impasse hoje que a gente precisa sair do atoleiro, a gente precisa unir forças. Gostaria eu, como cidadão, que não fosse apenas Alckmin e Lula, que entrassem João Dória, que entrassem Eduardo Leite, que entrasse Gilberto Kassab, que entrasse Simone Tebet, todos numa grande coalizão pela reconstrução do país. Eu acho que eu vou ficar muito feliz enquanto cidadão brasileiro na hora que todas essas linhas políticas abaixarem as armas, pararem de pensar no seu próprio umbigo e fizerem uma grande coalizão pela reconstrução do país. Pode até ser com o Lula. Acredito que hoje ele seja talvez o único que possa unir essas forças, mas precisa, além do ato de humildade em relação ao Alckmin, ele precisa ter um ato de humildade em relação a todas as outras lideranças e ao povo brasileiro. Vamos virar esse disco do sou inocente, do posso ter cometido alguma coisa errada e vamos construir um futuro. Não podemos ter mais crianças analfabetas formadas no ensino médio. A gente não pode ter mais corrupção ser algo engendrado na população. Então, eu quero acreditar que essa mudança, esse movimento, e espero que outros vão para esse movimento, para a gente reconstruir o país, para a gente voltar a dar risada, para a gente voltar a ser feliz, porque a gente está muito infeliz nesse país. Hoje a situação do eleitor brasileiro, a nossa situação como eleitores é muito triste, porque todo brasileiro que tem mais de 25 anos, 30 anos, assistiu ao assalto aos cofres públicos nas gestões do PT com a aliança com o Centrão. Então nós tivemos o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, o Roberto Jefferson, que era o presidente do PTB, presos pelo escândalo do Mensalão, como o próprio Lula, o Zé Dirceu, foram presos também por corrupção. O Lula por casos diferentes desse do Mensalão. Hoje, qual é a situação? Nós temos o PSDB, que denunciava isso, aliado, o antigo PSDB, representado pelo Alckmin, aliado com o Lula, disputando a eleição, e do outro lado nós temos os cúmplices do PT, o Centrão, aliados com o presidente Jair Bolsonaro para disputar a reeleição. É essa a situação do eleitor brasileiro. Ou ele vota no Alckmin com o Lula, que é o comandante daquela quadrilha, ou ele vota no Bolsonaro com o Centrão, que eram os cúmplices da quadrilha. O general Augusto Heleno chegou a falar: se gritar pega Centrão, numa referência clara, se gritar pega ladrão. Hoje, o Centrão é o aliado do general Augusto Heleno com o presidente Jair Bolsonaro. Essa é a situação do eleitor brasileiro em relação às urnas de outubro de 2022.